prestarem atenção, ela é bastante parecida, se assemelha com o judiciário estatal. E eu faço esse recorte porque não é incomum, é, não é corriqueiro que as pessoas entendam que a justiça desportiva faz parte do Estado, e não é. Nós, e desculpem se eu falar nós aqui, é porque é mania, mas nós somos privados, não somos estatais. Então, geralmente o pessoal pergunta: nossa, como que você faz para entrar na justiça desportiva? Como é que é o concurso? Quanto você ganha? Não, a gente não ganha nada. A gente faz por puro amor mesmo, um bando de maluco que trabalha com futebol, no meu caso, e em outras modalidades, porque tem ou deveria ter uma estrutura de justiça desportiva com TJDs e STJDs para todas as modalidades, cada uma com o seu. Existe essa previsão no artigo 200 da Constituição. Gente, eu sou horrorosa de número de artigos, gente. Vou até conferir aqui. Existe, eu acho que é 200 mesmo. Não tô brincando, eu sou muito... 217, isso, 217 da Constituição, que prevê a autonomia da justiça desportiva e a existência da própria justiça desportiva. E, 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 e ela tem autonomia exatamente porque é uma entidade privada, entidade não, porque a natureza jurídica é discutível. Mas existe a previsão na Constituição, pelo artigo 217, da autonomia e da existência da justiça desportiva, e a Lei Pelé, eu acho que a partir do artigo 50, não vou, juro, não vou ficar falando artigo que eu não lembro, que trata da organização e estrutura das matérias, as penalidades, competência, o que não é, como compõe a justiça desportiva. E aí a gente funciona de maneira privada e muito inspirada na organização do judiciário. A gente tem a Procuradoria, que ela tem uma função muito parecida com a do Ministério Público, pensando na organização estatal. Existe, diferentemente do Judiciário, nós temos 3 graus de jurisdição. Então, é uma pirâmide. Vou tentar explicar dessa forma. Dentro do Brasil, a gente tem uma pirâmide. Na base estão os TJDs. Mais uma vez, desculpa se eu ficar falando só de futebol, mas é assim para todas as modalidades. Então, tem os TJDs regionais. Tem a Federação Mineira de Futebol, tem a Federação Catarinense, a Federação Paulista, a FERJ. Elas são independentes entre si e elas têm, por força da Lei Pelé, que custear, e da Constituição, que custear o funcionamento dos TJDs, que têm competência para julgar infrações éticas disciplinares em competições que são organizadas por elas. Então, por exemplo, no Campeonato Mineiro tem uma infração ética disciplinar vinculada a uma partida do Campeonato Mineiro, a competência é do TJD local. O TJD local, ele tem primeiro e segundo grau. O primeiro grau é composto pelas comissões disciplinares. As comissões disciplinares têm 5 auditores, elas funcionam como um primeiro grau mesmo, tipo um juiz de primeiro grau mesmo, só que são decisões colegiadas, então como se fossem 5 juízes, e eles se chamam auditores ou auditoras. Gostaria que tivesse mais mulheres. Mas aí funciona, os processos chegam para a gente sob forma de denúncia, subscrita pela Procuradoria, aí vem para a comissão disciplinar, é marcada uma sessão de instrução e julgamento, que é feita a produção de provas ali de uma vez e proferida a decisão colegiada pelos 5 auditores. Dessa decisão, cabe recurso para o Tribunal Pleno do TJD regional. Aí, o TJD regional, ele é composto por 9 auditores. Aí, esses 9 auditores se reúnem e julgam recursos, mandados de garantias, medidas inominadas,
que são ações, medidas denominadas e mandados de garantia, são medidas de competência originária dos próprios tribunais plenos, dentro dos tribunais de justiça desportiva. Dessas decisões por eles proferidas, cabe, diferentemente do que acontece no judiciário, uma segunda revisão para o pleno do STJD. Então, as infrações dos TJDs, elas têm triplo grau de análise, de jurisdição. Já quando eu entro no tribunal, nas competições organizadas pela CBF, é duplo grau, porque acontece, a denúncia chega para a comissão disciplinar, a comissão disciplinar, com seus 5 auditores, faz a instrução e o julgamento, profere decisão, e dessa decisão cabe um recurso só para o pleno do STJD. E daí a gente não tem esse terceiro grau que tem os regionais. Então, funciona basicamente assim, o processo principal da justiça desportiva, o funcionamento é assim. A composição da justiça desportiva, ela também é prevista pela lei, e são 9 primeiro você compõe o pleno, para depois compor as comissões disciplinares, que podem ser tantas quantas forem necessárias para atender a demanda. Hoje, no STJD do futebol, somos 6 comissões disciplinares, cada uma com 5 auditores e auditoras, e seus respectivos procuradores vinculados a essas comissões. E nisso, para compor o pleno, são 2 membros indicados pela OAB, 2 membros indicados pela CBF, 2 membros indicados pelos clubes, 2 membros indicados pelos atletas e 1 membro indicado pelos árbitros. Esse pessoal se reúne, divide entre si a proporção e indicam os auditores que comporão as comissões disciplinares de primeiro grau. Isso acontece, por exemplo, o STJD, como é nacional, a OAB nacional indica. Aí a CBF indica. Os clubes, geralmente os clubes de Série A, indicam. Quando a gente... B... não, eu acho que é só A. Quando a gente está no TJD regional, aí a seccional da OAB indica e a federação indica, o restante continua com o grau de representatividade. E é uma coisa muito complexa o que eu vou dizer agora, na prática e na teoria, mas, por mais que a federação, a entidade de administração do esporte, tenha o dever, por lei, de custear, nós somos independentes e autônomos, e as entidades são nossas jurisdicionais. Então, a CBF pode sentar no banquinho de réu ali, sendo denunciada do STJD, e as federações locais também. E a Lei Pelé, e toda essa organização que eu disse, está na Lei Pelé e está no CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é um regulamento pelo qual a gente se pauta, ele não é lei, não foi previsto por lei, ele foi desenvolvido pelo Conselho Nacional do Esporte na época, e ele foi em 2013, 2006 e 2009, foi a última alteração dele. A gente está pedindo, pelo amor de Deus, para vir uma quarta, porque ele está pré-histórico. E ele é um conjunto de leis híbrida. Ele trata tanto da estrutura, do processo em si, quanto do direito material. Ele traz para a gente as infrações, quais são, como são, as penalidades, as formas, enfim, como a gente vai se pautar dentro da justiça desportiva. E dentro dessas infrações tem o famigerado, o famigerado grupo de infrações de ódio, que a gente apelidou carinhosamente de infrações de ódio, que são o 258, que é o artigo que fala sobre infração ética e disciplina desportiva, ele é amplo,
É tipo o guarda-chuva. Cabe qualquer coisa naquele trem. Qualquer coisa cabe ali. E tem o 243F, que é o artigo que fala de ofensa à honra. Vocês têm acesso, obviamente, está todo mundo me vendo no computador. Se vocês quiserem acessar o CBJD para ir acompanhando, eu não preparei material para a gente fazer bem bate-papo mesmo, sabe? Mas eu até posso mandar aqui no chatzinho o link do que eu uso, porque costuma ter uns bem desatualizados. Mas só para não ficar uma coisa aleatória eu falando o artigo aqui e o pessoal perdido. O 243F, que fala de ofensa à honra, e o 243G, que trata de discriminação, e aí traz uma série de condições que essas discriminações acontecem. 243G. E aqui a gente tem, em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Tenho muitos problemas com o termo sexo, muitos, muitos. Acho que seria gênero e não sexo, enfim. Estamos aí lutando para alterar isso na próxima edição do CBJD. E em 2019 houve uma recomendação feita pelo Procurador-Geral. Não falei da Procuradoria, né? Procuradoria, ela se estrutura com Procurador-Geral, subprocuradores e procuradores, e se organizam para conseguir atender a demanda. Geralmente, o Procurador-Geral ele atua exclusivamente no pleno do tribunal, os subprocuradores nas comissões e os procuradores também. Eles é encaminhada uma lista pela CBF ao pleno do STJD com 3 nomes, e entre os 3 escolhe-se um nome e esse procurador ele organiza a equipe dele da forma que melhor for conveniente dentro das atividades que são realizadas, do volume principalmente. E aí, voltando, em 2019, houve uma recomendação do procurador-geral da época, que era o Felipe Bevilacqua, em razão do. Aí eu falei mais cedo e a gente vê muito esse reflexo, né? Que houve o reconhecimento pelo STF da homofobia como racismo estrutural, e aí houve o enquadramento de atos homofóbicos, transfóbicos, LGBTfóbicos dentro da lei de racismo estrutural. E a partir disso, o STJD, por recomendação do Felipe Bevilacqua, que foi o meu subprocurador na época que eu estava como procuradora lá no STJD, ele fez uma recomendação para que a Procuradoria denunciasse as infrações decorrentes de discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero, também no 243G, e começou-se a aplicar. Começou é um termo muito forte, mas houve esse direcionamento para o enquadramento no 243G. E por que que eu sempre, sempre, sempre discuto sobre a importância de, principalmente, a gente ter um trabalho de conscientização dentro da estrutura do STJD? Primeiro, porque a gente precisa saber do que a gente está tratando. Se a gente for fazer um levantamento hoje, quantos são os processos que tratam de 243G? Quantos são os processos que foram julgados como 243G no STJD? Vai ser furado. Vai ser furado, absolutamente furado. Porque a gente está numa estrutura hétero, cis, normativa. E é eurocentrada. Então, a gente tem um bando de homem branco operando. E são, em sua maioria, homens que têm pouco ou nenhum interesse em saber o que é o que. Então, o que a gente via, e graças a Deus isso mudou bastante, e eu sou uma pelinha na vida deles, e seguirei sendo, porque eu acho que eles precisam entender que quando você xinga
um goleiro, um jogador, ou a torcida profere cânticos de viado, não é uma ofensa, é uma discriminação em razão da orientação sexual. E aí vai estar furado o levantamento do STJD exatamente por isso. Porque, historicamente, enquadrou-se como discriminação, ó, como ofensa à honra, ou como 258, que, cara, o 258 ele fala que é o abertão, conduta contrária à ética e à disciplina. E não é o caso. E não é o caso. A gente precisa saber o que está sendo feito, não só porque existem tipos específicos que implicam em penas específicas, mas porque a gente precisa de números. A gente precisa de números para poder tratar. Quando a gente tem números que representam a realidade do futebol, da sociedade, a gente consegue propor medidas de educação que sejam efetivas. Não adianta eu falar assim, se eu pegar os números, sei lá, de 2014 a 2018, vai ter vai ter quase nenhum caso de homofobia e racismo. Vocês realmente acham que não tinha caso de homofobia e racismo? Claro que tinha, só que era enquadrado como outro tipo. Então a gente precisa entender o que é para aplicar a penalidade correta. Vocês vão ver que é mais brando o 258, que fala de conduta contrária à ética desportiva e disciplina desportiva, que o 243F é um pouco mais pesado e o 243G é muito mais pesado. E o 243G, por exemplo, ele abrange a responsabilização pelo clube. O clube responde por atos praticados pelos seus torcedores e ele responde como pessoa jurídica se um grande número de membros da sua equipe proferir ações, não necessariamente só cânticos, falas, mas atos como um todos que sejam discriminatórios. Isso a gente não vê nos outros dois artigos. Então, é importante a gente saber do que a gente está falando. E precisa de um processo de educação mesmo, de letramento em cada um e cada uma das pessoas que compõem. Porque eu já cheguei a ver, e acho que deve repercutir, e a gente pode tratar daqui a pouco também, quando vocês quiserem, dessa recente decisão do TJD do Paraná, e tenho total tranquilidade para falar sobre ela, porque não vai chegar na minha mão. Ainda não sou do pleno, quem sabe um dia, que tenho competência de terceiro grau dessa decisão, e acredito que vai chegar lá. A gente precisa tratar essas questões e entender que o racismo existe, que a LGBTfobia existe, que a xenofobia existe, e que o etarismo existe, o capacitismo existe, e que, para além da esfera criminal, que deveria imputar a responsabilização também, existe a possibilidade de responsabilização civil e também disciplinar desportiva com a gente do STJD. E um outro ponto que é competência concorrente das entidades de administração, que quase nunca a gente vê alguma ação das entidades de administração no âmbito interno. Tem as comissões, os conselhos de éticas internos, que também deveriam processar esse tipo de conduta internamente, porque para além de uma infração disciplinar desportiva, é uma infração à estrutura da própria entidade, aos valores, aos princípios da própria entidade. Então, a gente tem uma competência concorrente dessas quatro esferas. E já falei, e aí, uma discussão que acontece, gente, pelo amor de Deus, podem fazer pergunta, tá? Uma discussão que a gente vê recorrentemente e que tem um mês e pouco, que eu estava dando uma aula no TJD de São Paulo, que
Lá existe uma discussão muito grande que no âmbito do STJD já foi superada, em relação à torcida, a responsabilidade da torcida. A responsabilidade da torcida por prática de atos discriminatórios, racistas, enfim, todos esses recortes de marcadores sociais que a gente trouxe, ele está previsto no Regulamento Geral das Competições, tanto da CBF quanto da própria federação, da entidade de administração de desporto independente do grau, no regulamento da FIFA, porque é isso, a gente tem uma outra pirâmide, a gente trabalha muito com pirâmide. Para a gente, para o futebol mineiro existir, ele tem que estar dentro, existir para a FIFA, ele tem que estar vinculado à CBF. E aí a CBF tem que estar vinculada à Conmebol. E a Conmebol à FIFA. Existe uma pirâmide. Então, a gente está ali num subsistema jurisdesportivo, que a gente tem que conseguir conciliar as normas da Federação Mineira com as normas da CBF, com as normas da Conmebol, com as normas da FIFA e com as normas do Brasil e com os tratados internacionais, principalmente de direitos humanos. Então, a gente está ali, que a Alex Esportiva tem que conversar entre si, a gente tem que conversar com a Constituição, tem que todo mundo conversar em si. E, além de estar previsto sobre a responsabilização do clube pela atitude do seu torcedor, na Lei Geral do Esporte, no regulamento, no CBJD tem a previsão específica, acho que o parágrafo 2º, o parágrafo 2º do 243G, a regra 15 da FIFA, do último código disciplinar da FIFA, que agora é 15, mas a regra já prevê há algum tempo, também essa responsabilização da entidade. E lá tem um ponto muito específico que falta para a gente nos nossos regramentos internos brasileiros, que é que eles expõem expressamente que, independente se for 1, 2 ou 3, sendo 1, já existe a responsabilidade da agremiação. E o que isso reflete na hora de um cântico, de uma manifestação racista? É um crime, vou chamar de crime porque é mais fácil. Na hora que a gente vê um crime vinculado a um campeonato ou à prática de uma modalidade dentro do universo do campeonato, se foi praticada por um torcedor, por um grupo pequeno, por um grupo grande, por um grupo, enfim, pelo estádio inteiro, isso não influi na realização ou não do tipo, influi na dosimetria. Quanto você vai aplicar de pena de multa, de portão fechado, de perda de mando, dentro do que é previsto ali pelo artigo de possibilidade de combinação de multa. E também um outro ponto que é levado em consideração na hora da dosimetria é como o clube se posiciona, tanto antes em campanhas de conscientização, não só dos torcedores, mas como da sua própria staff, dos seus próprios membros, como o que ele faz depois. A gente já teve alguns casos no STJD, se eu não me engano, foi o Palmeiras ou Bahia, não sei, o Bahia, Vasco, são clubes referências na tratativa desses temas. Assim, a gente vê que eles fazem isso de maneira orgânica, sabe? Não é, não é, porque é obrigado, porque existe uma determinação, pelo pensar deles mesmo. Eles fazem isso como método de existir da própria, de razão de ser do próprio clube, SAF, enfim. E eles pegaram e levaram e conduziram no caso foi um torcedor, conduziram esse torcedor para o juizado e eles contribuíram e levaram depoimentos e material para que ele fosse processado no âmbito criminal também. Então, isso demonstra que o clube está preocupado e auxilia na redução da pena, não na exclusão de licitude, de responsabilidade, enfim, a gente consegue minorar a penalidade que vai ser aplicada.
Diferentemente do que acontece quando no 213, que são os casos de desordem na praça de desporto, de arremesso e de invasão. Quando acontece algum desses três episódios, se o clube consegue identificar o torcedor, existe ali uma previsão de exclusão de responsabilidade. Então, acontece a infração, a gente tem autoria e materialidade, consumou o tipo, mas a gente exclui a responsabilidade porque a agremiação identificou o torcedor. No 243G, não existe essa previsão. Então, por mais que identifique, reduz a pena. Não quer dizer que não vai ser apenado. Toda essa construção de dosimetria que a gente aplica no STJD, ela chegou a virar um enunciado do Conselho de Justiça Federal. Não sei se vocês acompanharam o enunciado vinculados ao direito esportivo. Foi realizado em julho ou junho desse ano o encontro de juristas e pessoas envolvidas no âmbito do esporte, para que pudessem discutir questões trabalhistas, penal, disciplinar desportiva, e eu não lembro a outra matéria, aquelas, né? Não fazia parte do meu. Aí a gente não sabe, não liga muito. Mas aí foram estabelecidos alguns enunciados que são diretrizes para os operadores de direito. E dentro dessas diretrizes, uma delas foi exatamente isso, para que quando for tributário, obrigada, Beatriz, eu tô péssima, gente, eu sou memória já era ruim, a Covid veio, acabou com tudo. E já passou a Covid, mas a memória não voltou. E um dos enunciados trata disso, exatamente que para quando você for aplicar a dosimetria, é importante você levar em consideração o que o clube, as formas que o clube buscou para diminuir esse tipo de infração. Só que eu trouxe, eu fiz questão de enfatizar a organicidade que isso acontece no Bahia e no Vasco, principalmente, por uma questão específica. Dentro do CBJD, existe um artigo que trata de transação penal, transação disciplinar. Eu vou pegar ele aqui agora. Transação disciplinar desportiva. É o 80A. É o 80A. E dentro desse artigo 80A, existem as hipóteses para serem feitas essas transações e são restritas a alguns artigos. Então, pode ser feita transação em artigos 206, que fala sobre atraso de início e reinício de partida, entre o intervalo dos artigos 250 e 258C e 259 e 273. Nesses intervalos, não está o 243G. Mas aí, o que acontece? Durante a pandemia, a gente tinha um grande número de processos que a gente precisava finalizar, os campeonatos estavam suspensos, e aí foi flexibilizado esse artigo para estender as transações disciplinares a todos os artigos, para a gente conseguir encerrar os campeonatos. Porque a gente trabalha, as nossas decisões muitas vezes influenciam o resultado dos campeonatos, das partidas. A gente, para além de a gente, sei lá, julgar hoje o atleta 10, o camisa 10 e o goleiro, e vou aplicar uma pena que ele não vai jogar amanhã numa decisão final e pode impactar no desempenho da agremiação dentro do campo. A gente tem impugnação de partida, a gente tem perda de pontos, tem uma série de questões que alteram o resultado dos campeonatos, das partidas, enfim. Então, a gente precisava finalizar isso. E foi feita essa flexibilização para todos os processos que estavam em trâmite. E depois, durante a pandemia, foi reaberto, o campeonato voltou, os campeonatos voltaram, sem torcida, e o que teve de boom de infração por xingamento, por ofensa e por discriminação foi absurdo, porque não tinha
torcida, então não tinha não abafava. A gente conseguia escutar tudo que os jogadores falavam, tudo que a comissão técnica falava, e o árbitro narrava na súmula. E aí aumentou muito o número de infrações desse tipo, que também foi flexibilizado nesse período para poder fazer a transação. Mas daí, eles continuaram flexibilizando, que também virou um enunciado. Esse aí eu votei contra várias vezes, apertei lá, mas não adiantou nada. Passou por maioria. E hoje é possível flexibilizar esse artigo 80. Eu continuo achando que não é possível, mas enfim, o enunciado está aí, quem sou eu na fila do pão. E eu vejo isso com um certo problema, porque quando você faz uma transação disciplinar, você tem a possibilidade de, você dentro da modulação da pena que é prevista, você tem que cumprir um pedaço, o outro não, você consegue destinar, por exemplo, num caso de cântico discriminatório em razão de raça, você consegue destinar, por exemplo, um pedaço da multa para uma entidade que trabalha pela conscientização, pelo letramento racial, enfim, você consegue direcionar isso quando você faz sob forma de transação e você consegue aplicar medida social. E o que você já não consegue fazer sob forma de pena, porque não está previsto na Lei Pelé. E também no CBJD por isso. E aí, o que acontecia? Eles começavam a aplicar multas e destinar para entidades, ok? Mas aí começavam a aplicar assim, não, você vai ter que fazer uma campanha. Você vai ter que botar o atleta que falou que foi homofóbico para defender a causa. E perde. Para mim, você perde em vários sentidos. Você perde porque não é orgânico. Você perde porque a pessoa não está se inteirando. Você perde porque você não proporciona discussão. Porque quando vai para julgamento uma decisão como essa, e muitas vezes as transações são feitas antes mesmo do processo ser julgado, tá? Não precisa dele ser julgado para depois ter a transação. E aí, o que acontece? Quando você tem o julgamento, a transação antes do julgamento, a gente estava falando que o futebol ele rompe bolhas, né? A gente sai da nossa bolha. Então, exatamente esses temas, eles param de atingir. Porque chega no tribunal, o clube já está ali monitorando, porque já imaginou que pode dar problema, e ele propõe a transação sem nem que vá para a mídia. Então, quando tem uma sessão, e as sessões são transmitidas pelo YouTube e pelo site do STJD, pelo menos, e você proporciona ali a construção de uma discussão que é válida e que é cerceada quando você faz uma transação. E aí o clube que não toma isso aqui de medida começa a se valer das medidas que foram aplicadas como pena para a torcida e para as marcas, porque ainda tem isso, né? A gente vive hoje um mundo em que as marcas buscam identidade dos seus valores e visão. Então, elas fazem esse patrocínio com clubes e entidades que também seguem esse mesmo viés principiológico. Eles começam a usar isso como se fosse orgânico. Então, viram um benefício ao invés de uma penalidade, o que não é justo de forma alguma, né? E a gente tem uma série de casos em que isso aconteceu e que, repito, para mim é um desserviço. Sei que a intenção é boa, mas, sinceramente, gente, se for ficar bebendo água, é porque eu moro, como eu disse, em Brasília, aqui é seco, absurdo. Então, a gente começa a precisar beber água. E aí, o que que acontece? Eu tô falando, hein? Se vocês tiverem pergunta, eu não consigo ver todo mundo aqui, mas fiquem à vontade. Doutora, só Ah, desculpa pode ir, Sofia. interromper, Não, doutora, mas não. você, eu sempre esqueço isso, isso é um grande problema que eu tenho. Mas a Lara Cesário, tá com a mão levantada há um tempo, e da gente tá coitada. Perdão, é porque eu não vejo aqui, ó. Na minha tela não Ai, aparece. Me desculpa. Aí, sem gente, só problema. me ajuda. Desculpa. A gente avisa aqui, a gente para aqui e fala. Faz o tempo Beleza. pra. Lara, se você quiser abrir seu microfone pra falar. Por favor.
Acho que a gente não tá conseguindo escutar. Ou sou eu? Não, Pera, tente de novo, talvez você consiga escutar. não tô. Ela. Qualquer coisa ela manda no chat, eu pergunto ao final. É, pode ser também, se não estiver conseguindo falar, manda no chat também. Que a gente pare e lê a pergunta também. Eles podem Tá, mandar que a gente, gente lê. desculpa, é porque real, aqui eu vejo um número restrito de pessoas e eu achei que tem uns, eu sou péssima com Teams, viu? Desculpa, mas aí tem uns que vai lá pra frente, aí você consegue ver, porque sobe aqui pra mim, mas aqui não subiu. Desculpa. Não sei, eu não sei se a Lara já conseguiu arrumar o microfone ou se ela vai querer mandar pelo chat perguntas. De qualquer forma, mandem perguntas que leremos todas como sempre. Daí pode ir, doutor. Tá, não, Você ela pode mandou continuar. aqui. Ah, Você me mandou? chama de Dri, você, gente, por favor. Eu sou mais Aqui. velha, bem mais velha, mas vai, não parece tanto. É, Ela isso. mandar ali no Eu vi. chat. Não sei se está todo mundo conseguindo ver. Ela pediu que eu comentasse sobre a decisão que saiu ontem sobre o jogador que sofreu injúria, mas recebeu uma penalidade maior. Eu não conheço o processo, o que eu conheço é de imprensa. Então, assim, com todas as limitações, o que eu imagino que aconteceu. O jogador criminoso que foi demitido, inclusive, do clube, deve ter sido denunciado pelo artigo 243G, porque ele é um jurisdicionado. Então, para além de clubes e entidade de administração, a gente consegue responsabilizar cada um dos players no 243G, que é a discriminação, nesse caso específico, em razão racial. Eu não sei o nome dos jogadores, eu já tentei, mas não consigo guardar. E a vítima, infelizmente, usar esse nome, né? Ele deve ter sido denunciado no 243, não, 254A, que é a agressão. Porque é quando acontece uma agressão mesmo desvinculada da disputa de bola. E ali aconteceu um ato desvinculado da disputa de bola. E o CBJD, ele tem os parâmetros de pena máxima e mínima. O 243F, ó, o 243G, vou pegar aqui, para eu não falar bobagem, 243G. O 243G, ele prevê suspensão de 5 a 10 partidas se praticada por atleta. O 254A começa com 4. 254A começa de 4 a 12 partidas. Então, você vê, deixa eu só conferir uma coisa. 243G. De 5 a 10. Olha que coisa mais maluca. Para o legislador, você bater, dar um soco na cara de uma pessoa é mais grave do que você cometer um crime de racismo. E começa aí a minha crítica ao CBJD e a necessidade de a gente trocar, alterar e evoluir, voltando no que eu disse, que é uma legislação eurocentrada, heterocisnormativa. Então, são pessoas que têm uma visão de mundo muito diferente. E vou te dizer que, graças a Deus, mudou, mas me assusta um pouco ainda ver o universo justo-esportivo muito mais preocupado em aumentar a pena de manipulação em eventos e em resultados de partida do que em crimes que são puníveis também na esfera, que são também infrações disciplinares. Isso é uma crítica que eu acho bizarra, o pensamento dos nossos operadores e nossas pessoas envolvidas nessa construção aí de reforma do CBJD. Mas o que eu imagino que deve ter acontecido foi isso. Para mim, é um absurdo imenso, porque ele simplesmente reagiu. Ele reagiu. E acho que
dificilmente a gente tem algumas, a gente está preso a algumas estruturas do CBJD, mas eu acho que o direito é dinâmico, a gente é dinâmico, e a gente precisa entender e buscar com que a gente seja justo e prime pela dignidade da pessoa humana. Que justiça é essa? A repercussão foi negativa em todos os níveis. Em todos os níveis. Não conheço os julgadores, não sei, posso até conhecer, mas não sei quem julgou, não conheço o processo, mas para mim, tá, e para todos, até onde a gente sabe, é incontroverso que ele proferiu dizeres racistas, que ele foi racista, e a partir disso você exigir que a vítima não reaja, é difícil. É difícil. É difícil. Eu acho que, como diria o Djonga, fogo nos racistas, eu acho que a gente tem que repensar alguns posicionamentos, alguma forma. E me preocupa também muito, voltando, eu não conheço a forma que o processo se deu, não conheço como aconteceu a oitiva, se houve ou não a instrução do processo, mas voltando aí aos enunciados do CJF, do Conselho de Justiça Federal, existe hoje o enunciado 19, vou até colar aqui, 24. O enunciado 24, que ele traz para o nosso universo de justiça desportiva a adoção do protocolo de julgamento com perspectiva racial e de gênero, que os dois foram desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente do STJD do futebol, pelo menos na teoria, desde a nova gestão, já foi dito, mas não foi formalizado, que há a aplicação do protocolo com perspectiva de gênero. E outubro, a gente da OAB, do DF, através da Comissão de Igualdade Racial e também da Comissão de Direito Desportivo, a gente produziu um instrumento próprio, um protocolo próprio, e encaminhou para o STJD, adequando a realidade da justiça desportiva exatamente com essa perspectiva de humanizar e de não revitimizar. A gente tem uma preocupação muito grande em não ratificar a ofensa que a vítima sofreu, em não fazer com que ela sofra de novo, e principalmente ter consciência de que a nossa legislação, os nossos operadores, eles não têm letramento nem racial, nem de gênero, nem de qualquer minoria, nem de conhecimento de direito humano de qualquer minoria. E eu digo isso me incluindo porque, invariavelmente, a gente vai cometer algum erro, alguma discriminação, e eu acho que parte daí a gente ter uma noção de que a gente é falível e por isso está sempre atento e sempre querendo melhorar e mudar e crescer e estar sempre alerta, a gente precisa cuidar para não reproduzir o que a vítima sofreu e tentar validar a prova tendo consciência de que o que a gente tem hoje, muitas vezes, invalida o depoimento de uma vítima, invalida o que foi ouvido, o que foi dito. Então, a preocupação desse protocolo é essa, de estabelecer, de entender o STJD enquanto membro de um universo do esporte e do direito que tem uma obrigação de promover a dignidade da pessoa humana e a defesa de minorias e minorizados, e tratá-los de forma a não ratificar.
essa agressão que já acontece e que a gente está aqui para tentar fazer com que não aconteça, seja punindo, seja educando. Acho que é isso. Ó, eu vou dar uma passeada aqui para ver se tem pergunta, porque para eu não fazer o que eu fiz com a Lara. Desculpa aí, Lara, de novo. Se vocês têm algum que aborde com mais o próprio protocolo ou trate algum outro tema, algum outro caso, sei lá, fiquem à vontade. A remuneração. Nossa, não tem. Não tem, Lara. A gente trabalha por loucura. É por amor e loucura. Isso também é uma discussão que tem no nosso meio da justiça desportiva sobre a profissionalização. Da mesma forma que a gente tem essa busca de profissionalização em relação à arbitragem, que a gente vê enfim, alguns erros, alguns equívocos, na justiça desportiva, nos operadores também. Para você ser membro da justiça desportiva, você tem que ter notório saber jurídico e jurídico desportivo. E a gente trabalha com outras coisas para pagar o boleto. Disse aqui no começo que sou advogada trabalhista e sindical. E gostaria muito de poder viver de justiça desportiva, mas o único player que consegue viver disso, o único partícipe é o advogado, que recebe para fazer a defesa do denunciado, do jurisdicionado. Nós do auditores e nós a procuradoria, a gente não recebe. A CBF, né, que é responsável, ela custeia as nossas despesas, mas não existe uma remuneração. E aí a discussão existe exatamente porque a gente tem casos e casos, né? Tem auditores e auditores, e assim como em qualquer profissão, a gente sabe que é isso, e às vezes não levam tão a sério. Eu não estou falando do STJD, eu estou falando como um todo, porque a gente sabe que funciona assim. Que são pessoas que se aventuram, não têm preocupação em ler, em aprimorar, em estudar, em estar ali, e às vezes não tem nem tempo para isso. Estão ali porque gostam, no caso do futebol, ou viram uma oportunidade, e a gente acaba tendo algumas decisões teratológicas, algumas coisas bem malucas, algumas pressões políticas, enfim, que no imaginário das pessoas que defendem, e aí eu não estou me colocando nem dentro nem fora, no imaginário das pessoas que defendem a profissionalização, eles entendem que se você tem a pessoa que se dedica exclusivamente a isso, você teria uma qualidade técnica maior. Acho que a gente tem qualidade hoje de muitas e algumas pessoas, procuradoria ou auditores, mas talvez possa ser um caminho. Talvez possa ser um caminho. A Júlia, o CBJD prevê algum tipo de atenuante de legítima defesa nesse caso, como no mencionado? Não peguei. Não, imagina, Júlia. Estamos aqui para isso. Os casos de atenuante do CBJD, eles estão no 180. E aí, o que a gente tem como atenuante? Ser um infrator menor de 18 anos na data da infração, não ter o infrator sofrido qualquer punição nos 12 meses imediatamente anteriores, que é ele não ser reincidente, ter sido a infração cometida em desafronta a grave ofensa moral, ter o infrator confessado infração atribuída a outra. Então, a gente consegue incluir essa atenuante no inciso. Aqui é o inciso 5º, porque é uma zona. O CBJD, se vocês forem abrir, ele está cheio de artigo revogado que não tem um bendito que consegue tirar tudo e reorganizar. Mas a gente consegue incluir como atenuante essa infração cometida em desafronta a grave moral. E
Aí entra toda a discussão, né, da política dessa infração. Eu poderia ir ao mínimo de 4 partidas, que é a pena mínima do artigo. Eu acho que ele não pode ser convertido, porque tem alguns artigos que existe previsão expressa para conversão em advertência. Esse não é o caso, não é o caso de conversão em advertência. Muito ao contrário, ele tem até uma agravante muito curiosa, o 254A, que é o da agressão física, e se o infrator ele lesiona o colega de profissão, ou enfim, a outra pessoa, existe a possibilidade de ele ficar suspenso enquanto o atleta não voltar, não conseguir voltar às suas atividades. Mas aí, voltando à sua pergunta, Júlia, eu conseguiria reduzir para 4, o mínimo. Eu só posso reduzir para menos se for não profissional, que existe o 182 do CBJD, ele prevê a redução à metade quando a infração ela for cometida por atleta não profissional ou por entidade que participe de competição exclusivamente não profissional. Aí a gente volta, né? A pena mínima era 254A. Eu vou te falar que é uma situação muito difícil que a gente tem que pensar, porque a Procuradoria ela tem obrigação de denunciar, porque, a grosso modo, a gente teve uma agressão física. Mas será que foi uma agressão? Eu acho, e eu estou dizendo aqui, assim, não chegou para mim. Não sei se eu conseguiria entender pela realização do tipo, porque para mim foi uma defesa. Uma defesa. Não foi. Enfim, a gente tem que entrar no dolo, se houve ou não. Houve dolo? Houve. Mas houve dolo para ele se defender. Enfim, acho que. Não sei se é certo ou não, se é adequado ou não, mas talvez a gente pudesse caminhar para uma decisão política ali. Ó, o Miguel fez uma pergunta. Eu posso ler ou todo mundo tem? Exato, Júlia. A gente teve uma reação a um crime. Então, todo mundo tem acesso, né, ao chat, mas eu acho que tem gente assistindo pelo. Tem, mas pode ler também. Não, Acho que beleza. fica mais legal. E só antes da gente continuar, um aviso burocrático, eu vou enviar agora no chat o link do formulário de presença. Então, quem tiver interesse no certificado, por favor, completar segundo as orientações, sempre com o mesmo registro da matrícula do CPF. Perdão, pode continuar. Não, imagina. Eu sei o quanto isso é importante, gente. Certificado, hora complementar, nossa Senhora. O Miguel perguntou se eu tenho uma visão positiva enquanto a luta antirracista nesse meio ou é algo que ainda tem muito chão. Não sei se já foi comentado. Não, não foi. Assim, a gente falou várias por alto, mas eu acho que a gente vem de um movimento muito grande da sociedade e um boom muito, muito expressivo, meio redundante isso, mas foi muito relevante pensando na luta antirracista vinculada ao futebol, o que aconteceu com o Vini Júnior. Seja porque ele é brasileiro e aconteceu fora, e aí é mais fácil a gente apontar o dedo fora quando é um da gente, seja porque ele é o Vini Júnior. Então, aí voltando, estou até bem repetitivo, a gente rompeu bolhas, a gente rompeu muitas bolhas. A gente fez com que pessoas que sequer aceitavam que existia racismo no futebol parassem para pensar. Porque é muito comum, e a gente ainda vê isso nas defesas que são feitas nos tribunais, quando os advogados vêm defender os seus
clientes, eles falam, isso é coisa do futebol, isso é xingamento do futebol, isso faz parte. Cara, não existe uma exclusão de licitude, de responsabilidade, porque você é um criminoso dentro do estádio. Não existe. Não existe. Então, isso não faz parte do futebol. Já passou do tempo de a gente entender que a sociedade não tolera isso mais. E o movimento que o Vini Júnior fez foi importante no âmbito da sociedade como um todo e principalmente no futebol. O que teve de auditor e procurador parando para pensar o que é racismo, o que não é, foi. Eu fiquei, se é que eu posso dizer isso, mas se é que teve alguma coisa boa que veio disso, foi esse movimento de reflexão. E essa busca por conhecimento, por conscientização. As pessoas estavam mais predispostas a isso. A gente não vê tanto quando essa disponibilidade quando a gente trata de LGBTfobia, de machismo, sexismo. Ainda a gente não vê. Mas quanto ao racismo, está muito longe de ser o que a gente espera, mas já evoluiu para o que a gente tinha. E é porque a gente oportuniza a discussão, a gente oportuniza o debate. A gente tem espaços como esse aqui, que vocês estão aqui interessados em ouvir, em falar, em entender, em compreender. E a gente via, por exemplo, questionando, pô, jogou uma banana. Isso não é racismo. Racismo é virar e chamar aí de macaco, de preto, não sei o quê. Não, não. O racismo é estrutural, o racismo ele é recreativo, o racismo ele está em todas as formas. Então a gente tem que entender como ele funciona, a estrutura, o que o futebol que é racista proporciona e como tentar eliminar isso. É como o Miguel disse, a gente tem que não só combater o racismo, a gente tem que ter uma postura antirracista. Não é só falar, ai, que horror, racismo. Não, o que você pode fazer por isso? Qual a sua postura diante disso? E é essa a briga, e é essa a discussão. E a gente viu que principalmente depois do Vini Júnior, as pessoas envolvidas no ambiente justo esportivo, da justiça desportiva, principalmente, têm uma predisposição maior para ouvir. Antes não era assim. E hoje, pensando o STJD hoje ao que era, a gente tem uma representatividade que não é suficiente, não é a desejada. E é difícil falar de representatividade quando você só fala de poucos números. A gente quer qualidade e quantidade. Não adianta ter uma, duas, três pessoas pretas ou pardas. Não adianta ter uma, duas, três mulheres, uma, duas, três pessoas, homens gays ou mulheres lésbicas, porque trans, estamos muito longe disso ainda, infelizmente, pensando o STJD. Mas a gente tem alguma mínima ocupação, mínima. E quando você tem pessoas nesses lugares, você tem o estímulo, elas estimulam a esse tipo de debate, esse tipo de discussão. Você tem pessoas que, como eu, que sou uma mulher hétero, cis, branca, mas que me alio à luta de defesa de minorias e minorizados para dar espaço, para trazer em pauta, para possibilitar a discussão, a ocupação de espaços. Eu acho que a minha função, já que eu estou ali, é abrir porta. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. E é muito engraçado, porque eu conversei hoje com uma amiga, que ela é uma auditora, uma mulher preta, militante,
e falei com ela assim, Ju, tem hora que eu fico pensando, putz, será que eu deveria falar sobre esses temas? Eu, mulher branca, falar sobre racismo, é, o protocolo que a gente desenvolveu aqui no DF. Ela falou assim, Dri, com respeito, entendendo, o lugar e não querendo ocupar a posição desta minoria, a gente precisa de pessoas disseminando a ideia e que tenham interesse genuinamente de que a pauta cresça. E aí eu fico um pouco mais à vontade de tratar sobre o tema, sempre com muito respeito, porque eu sei que eu estou no lugar de uma companheira de luta e não estou no lugar de uma pessoa que sofre racismo. Então, é sempre com muito cuidado que eu tento conversar sobre, tratar. Mas aí, se vocês quiserem falar de sexismo, machismo, tamo aí. Tamo aí, esse tribunal, o futebol, todos os lugares, a gente tem que ir. Sofia e Marina não me deixam mentir, sabem como ninguém o que a gente passa simplesmente por existir, corpos políticos, apenas por existir, assim como pessoas pretas, transvestigêneros também. Mas espero ter conseguido te responder, Miguel. Falta muito, muito. Alguns movimentos da CBF também ajudaram nesse sentido, com a parceria com o Observatório de Discriminação Racial do Futebol, que faz esse levantamento agora com o subsídio da CBF e da própria Nike. Eles fizeram uma pesquisa incrível, eu tenho ela em algum lugar. Posso disponibilizar depois para a Sofia, e aí ela passa para vocês, que eles fizeram uma pesquisa interna no universo dos clubes e dos ambientes, diretamente com atletas e as pessoas envolvidas. O número de casos de racismo dentro dos clubes, na saída dos estádios, entre os colegas, nos ambientes de televisão, no ambiente. É absurdo. Quase todos os atletas pretos que foram ouvidos, quase todas as pessoas negras, os pretos e pardos, enfim, que foram ouvidos, eles já sofreram em alguma esfera. A gente pensa que é só dentro do estádio, é só ali com um colega de profissão, direto, um jogador, um membro de comissão técnica, um árbitro, torcedor, não. Tem fisiologista que sofre, tem massagista que sofre, tem essa cadeia de pessoas que sofrem. Talvez não tanto nos cargos de gestão, porque a gente não tem pessoas pretas em cargos de gestão, né? Então, aí talvez a gente tenha uma subexistência, porque elas ainda não ocupam esses lugares, o que, né, não faz muito sentido, né? Se a gente está partindo aí de um esporte, de uma atividade que é grande, muito grande, com a população preta, e porque pessoas brancas que ascendem aos mais altos cargos da organização. A gente tem o Roger, e eu não consigo lembrar, posso estar cometendo um erro, algum outro técnico preto no Brasil. É isso. Vamos pensar dirigente de clube? Vamos pensar pouquíssimos árbitros? E é isso. E é isso. Precisamos que as pessoas pretas ocupem os lugares. E é ocupar mesmo, em número e qualidade. Nossa, gente, eu falei horrores, né? Vocês desculpem. Militante. Acho que a gente já está encaminhando para o final, já estamos chegando perto das 7 horas, né, também para não tomar muito do seu tempo. Mas a gente quer agradecer pela disponibilidade, por ter dado essa aula incrível para a gente. Infelizmente é um tema muito recorrente, que é ainda muito presente no esporte, né, principalmente no futebol. Mas foi uma aula muito esclarecedora, tenho certeza que o pessoal adorou, deu para ver pelas perguntas.
Então, agradecer a sua disponibilidade, falar que as